Oi pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Tutorado volume 6. Nós estamos na página 64, as atividades estão na página 68 e 69. Essa semana a gente vai estudar equilíbrio ácido-base, tá? Então nós vamos revisar algumas coisas que a gente viu lá no primeiro ano, né? A questão aqui, os chamados ácidos diarrênios, por ionização produzem H+, e as bases de arrênios produzem OH-, tá? Qual que é a parte principal de agora para vocês entenderem para fazer as atividades? Olha só, o que a gente vai ter? Se você tem concentração de H+ aqui, tá? A faixa de pH que a gente vai adotar é de 0 a 14, tá? Isso significa dizer que aqui se encontram as soluções ácidas, aqui é neutro, né? 10 elevado a menos 7, que dá pH 7, e para cá eu tenho as soluções básicas, tá? Então, caráter ácido, os que têm caráter ácido estarão nessa faixa, e os que têm caráter básico estarão nessa faixa aqui. Só que, lá no primeiro ano, eu mostrei para vocês uma aqui é de 0 a 6, tá vendo? pH aqui, ó, 0 a 6. E quanto mais próximo de 0, maior o caráter ácido. E também de 8 a 14. Quanto maior aqui, mais próximo de 14, maior o caráter básico, né? É o que mostro para vocês aqui, ó. Caráter ácido crescente e caráter básico crescente, tá? Então, fiquem atentos a isso. Mas por que aqui ele colocou em concentração? Quando você tem concentração, gente, vocês podem encontrar o valor do pH. Como que faz isso? pH, ele equivale a menos log de concentração de H+. Lembrando que esse log aqui, como não tem nada, a base dele é 10. Então, lá no logaritmo que vocês estudaram, né? Quando eu tenho log de B na base A igual a x, eu passo esse A para cá, o x vai para o expoente, né? E fica igual a B aqui. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. O 10 foi para lá, o pH ficou menos pH por causa desse sinal negativo aqui, tá? Então, a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Vou pegar esse exemplo aqui, que já está feito, quando a concentração é 10 a menos 7, que é essa daqui, ó, tá? Da neutralidade. Então, ó, concentração é 10 elevado a menos 7. Então, pH, né, que tá aqui, ó, 10 elevado a menos pH é igual a 10 a menos 7. Vocês viram lá em exponencial que para esses dois serem iguais, os expoentes têm que ser o mesmo, já que as bases já são iguais. Todos os dois têm base 10, ó. Então, aqui, o expoente tem que ser igual. Então, menos pH tem que ser igual a menos 7. Menos com menos aqui fica mais. Então, pH é igual a 7. Então, o que significa ali? Então, quando eu tenho 10 a menos 7, pH 7. 10 a menos 6, pH 6. 10 a menos 5, pH 5. 10 a menos 4, pH 4. 10 a menos 3, pH 3. 10 a menos 2, pH 2. 10 a menos 1, pH 1. 10 elevado a 0, pH 0, né? Então, 10 a menos 8, pH 8, 10 a menos 9, pH 9 e assim sucessivamente. Então, é isso que está aqui, tá? Então, se você tiver a concentração lá como 10 elevado a menos 5, então, o seu pH é 5. Isso se for concentração de H+, tá, gente? Estou falando só de H+, por enquanto, que é o que a gente vai precisar saber. E se você tiver concentração de H+ e quiser achar o POH, aí você tem que saber que pH mais POH é igual a 14. Você acha o pH e depois faz a subtração para achar o POH. Mas não vai aparecer isso para vocês agora, tá? Mas olha só, se você quiser calcular o pH, você precisa da concentração de H+. Se você quiser calcular o POH, você precisa da concentração de OH-. Que forma que eu vou fazer isso? Concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH, tá? Então, bem simples ali. E aqui tá o que eu falei para vocês, ó, pH mais POH
igual a 14. Vamos supor que ele te deu a concentração de H+, e quer que você calcule o pOH. Aí você calcula o pH primeiro, substitui aqui, vamos supor que você achou lá 3. Aí o pH igual a 3, fica pOH igual a 14 menos 3. pOH igual a 11. Soluções ácidas, né? O pH vai ser menor que 7. E as soluções básicas? O pH maior que 7. E se eu estiver falando em relação a pOH? Se for solução ácida, o pOH vai ser maior que 7 e o pOH vai ser menor que 7 para as soluções básicas. Mas foquem aqui no pH por enquanto, tá? Lembrando que o pH da água pura tá neutra, né? Eu tenho 7 e 7 para cada um. 7 mais 7, 14, né? pH mais pOH tem que ser igual a 14. Então, olha só, o que mostrou para vocês? Ó, pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é a concentração de H+? 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, ok? E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho, do seu lado esquerdo, abaixo de 7, pH, que indica solução ácida, e aqui, maior que 7, indica soluções com caráter básico, tá? Isso para o pH, tá, gente? Não esqueçam disso. Vamos para as atividades aqui. Na 1, o que vocês têm que fazer? Ele fala que a sobrevivência da concha é 5,5 pH, dos camarões é 5,8, dos caramujos 7, paramécio 9. E vai te falar aqui que em A o pH é 7, tá? Os 10 elevado a menos 7 aqui, tá vendo? 10 elevado a menos 7, pH 7. Agora ele quer menor que 7, tá, gente? Então, vamos fazer para B lá primeiro. Vou montar aqui. Aqui, a concentração, tá vendo? 10 elevado a menos pH é igual a 10 elevado a menos 7, tá? Por quê? Para A, a concentração é de 10 elevado a menos 7. Então, eu achei pH 7 lá igual tá lá, né? Para B, ele quer que seja menor que 10 a menos 7. Menor que 10 a menos 7 é o 10 a menos 8, 10 a menos 9. Eu peguei o 10 a menos 8, tá? Então, aqui, o seu pH, se ele tem a concentração de 10 elevado a menos 8, vai ficar 10 elevado a menos pH, que é igual a concentração de H+, que é 10 elevado a menos 8. Isso vai dar pH igual a 8, tá? Então, o pH para B ali, vamos supor, chutando um valor que seja menor que 10 a menos 7, é 8, tá? E para C, ele quer que seja maior que 10 a menos 7. Maior que 10 a menos 7 é 10 a menos 6, tá? Então, eu peguei lá 10 a menos 6, fica 10 elevado a menos pH igual a 10 a menos 6. Fica menos pH igual a menos 6, pH igual a 6, tá? Então, calculei. Então, para C, vamos colocar aqui 6. Então, aqui 8, aqui 6. Então, em B, quem sobrevive em B com pH de 8? Vocês vão analisar. E na C, quem vai resistir esse pH se ele for 6? Quem consegue resistir a 6 aqui, tá? Aí, vocês vão analisar e vão marcar. É B e C, respectivamente, tá? A2. O vinagre é uma substância muito utilizada no tempero. Sabe-se que a amostra de vinagre apresentou pH igual a 2. Isso corresponde a uma solução de ácido acético. Qual a concentração em mol por litro de H+? Então, olha só. Vamos de novo para a regra que eu ensinei para vocês. A concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Quanto que é o pH ali? 2. Então, você vai ter 10 elevado a menos 2. Quanto que dá 10 elevado a menos 2? Então, qual que é a concentração de H+ ali? Lembrando que você vai obter isso em mol por litro. Vai ser 10 elevado a menos 2. Só que vocês lembram que quando eu tenho expoente negativo, eu tenho que inverter, né? Para resolver. Então, fica 1 dividido por 10 elevado a 2, que é 1 dividido por 100. Feitas as contas, vocês vêm aqui e marcam a resposta certa. A 3 é um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente vai usar o que a gente já aprendeu nos primeiros PETs lá, que é diluição, né? C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Vamos ver o que ele fala.
3. Um jogador de futsal tomou 2 copos de água após o primeiro tempo de jogo. Em decorrência disso, 50 ml do seu suco gástrico, que tinha pH igual a 1, diluíram-se nos 450 ml da água ingerida. Então, ele ingeriu 450. Ele tinha 50 ml, ingeriu 450. Então, o novo volume dele é 500. Então, ele tinha 50 ml de volume lá e tinha 400, foi acrescentado 450 agora. O volume 1 é 50, o volume 2 é 500, né? E ele quer que você calcule o pH agora que foi diluído. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual que é a concentração quando eu tinha pH igual a 1? Então, qual que é a concentração de H+, que eu tinha inicialmente, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, concentração de H+, eu tinha pH valendo 1. Então, a concentração era de 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1 mol por litro, essa concentração antes da diluição. Então, agora eu vou usar a fórmula. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial é a que eu obtive a partir do pH 1 lá, que é 0,1, vezes 50, que é o volume inicial do suco gástrico, que é igual à concentração 2, que eu quero descobrir, ou concentração final, vezes 500. Por que 500 ml? Tinha 50, bebi 450 de água, agora o meu novo volume é 500. Vou fazer essa conta aqui, vou achar minha nova concentração. Achei a minha nova concentração, eu vou jogar aqui, ó, em concentração de H+, tá? Lembrando que vocês vão obter essa concentração aí, e para fazer os cálculos, tem que deixar em potência. Potência de quê? Potência de 10, para que você possa igualar o pH aqui, igual a gente fez aqui em cima, tá vendo? É só fazer essa conta aqui e encontrar o resultado. Feita a conta, vocês vão marcar esse novo pH, tá? A4. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada. Entretanto, os processos de tratamento para o seu reaproveitamento nem sempre as tornam potável. Então, se ela não é potável, gente, se a água não é potável, eu não posso ingerir aquela água. Eu posso lavar os alimentos com ela. Para eu ingerir uma água, para eu lavar os alimentos com ela, preparar os alimentos, ela tem que estar potável, né? Para tomar banho também. E se eu for produzir qualquer coisa a partir da água, ela tem que estar potável, né? Então, ele quer saber, essa água de reuso eu posso utilizar para quê? Uso doméstico para preparar alimento? Ela nem sempre é potável. Eu posso usar uma água não potável para preparar alimento? Eu posso usar uma água não potável para preparar medicamento? Para abastecer reservatório manancial? Eu posso usar uma água que não está potável para abastecer manancial e reservatório? Para uso individual, para banho e higiene, posso usar uma água não potável para higiene? Ou você pode usar para uso urbano, para lavar rua e áreas públicas, tá? A 4, bem simples. E a 5, pessoal, bem simples também mesmo, porque ele já vai te falar, ó, caráter ácido é quando o pH está entre 0 e 7. Então, antes de 7, o pH é ácido. Depois de 7, o pH vai ser básico, tá? Então, é isso que ele está te falando. Aí ele te mostrou as substâncias, ó. O amoníaco ficou verde. Verde, olha o pH aqui, ó. O valor da faixa de pH é nessa faixa aqui, ó. De 11 até 13. Isso é um pH considerado com caráter de uma solução que tem caráter ácido ou básico, né? É maior que 7. E o leite de magnésio, azul. Então, tá aqui nessa faixa agora, tá? Entre 9 e 11, isso é pH de uma solução ácida ou básica. Vermelho, ó. Olha essa faixa aqui, entre 0 e 3,5, pH. Menor que 7, o pH é? Qual o pH? E o outro deu rosa, olha só. Tá menor que 7, né? E até 3,5 aqui. Se é ácido ou básico. Então, você vai colocar, ó. Se aqui for base, você coloca base. Se for ácido, ácido. E depois vai ver, né? E fazer e marcar a resposta correta, porque é respectivamente.